Bom, gente, bom dia. A gente vai dar continuidade à aula da segunda-feira passada de tipos de texto. A gente resolveu várias questões. A gente vai terminar de resolver aquelas questões sobre o texto narrativo e o descritivo, para a gente continuar hoje com o dissertativo, tá? Eu vou colocar aqui de onde a gente parou, para a gente continuar. E aí, se vocês forem tendo alguma pergunta, coloca no chat ou pode abrir o microfone para fazer a pergunta, sem problema nenhum. Abriu o slide aí para vocês? Não abriu o slide? Deixa eu fechar e abrir de novo. E agora? Pronto. Só recapitulando, lembrando aí que o texto narrativo é aquele que traz uma narrativa que tem os personagens, tem tempo, espaço bem definidos. O descritivo vai descrever minuciosamente uma cena. O dissertativo é aquele texto que você traz uma tese e você vai defender ela e vai convencer alguém de alguma coisa, ou seja, daquela sua tese que ela está certa e você vai usar argumentos para sustentar. O expositivo você vai expor um acontecimento e o injuntivo é aquele texto instrucional e ele vai dar ordens para você de passo a passo de como se faz alguma coisa, por exemplo, receita, manual de instruções, essas coisas. Mas eu já expliquei para vocês na aula passada, é só para dar uma revisada aí. Vamos lá para onde vocês pararam. E foi mais ou menos, acho que foi da música de janeiro a janeiro, se eu não me engano, que ia começar. Samara, licença, tem uma atividade que tu passou no Classroom que é pela aquela plataforma do Google, que a pessoa, é o Google Forms, se eu não me engano. Sim, Quando eu vou lá para tentar acessar, eu não consigo, tem que pedir permissão. Eu pedir mandei, permissão. é, aí eu fiquei meio sem entender. Bom, não era para isso acontecer. Eu vou dar uma olhada depois. De qualquer maneira, se não conseguir lá, se não for nada, aí eu anoto. Você não conseguiu fazer por algum problema técnico. Isso é comum também. Pronto, acho que a partir daqui. Eu vou colocar a música para tocar, como nas aulas passadas, e aí vocês vão responder a partir dela, então atenção à música.
olhos enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento, bem devagar, outra vez. Eu tive que fugir, eu tive que correr, pra não me entregar às loucuras que me levam até você, fazem esquecer que eu não posso chorar. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer um acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Vou ter pro início. A repetição da expressão até o mundo acabar tem por objetivo de declarar para todos o amor que tem, mostrar a eterna existência do amor, não se esquecer do amor sentido ou provar que tem atitudes românticas. E aí, tempo para vocês. Letra B. Emily, Débora, Douglas, Ana Júlia, Felipe, Natan. Todo mundo acha que é B? Letra B, Ilan, Samile. Letra Arthur, também acho que é B. Até agora, 100% acho que é B, né?
Então vamos à resposta. Parabéns, letra B. Vamos agora à próxima. A música Homem Não Chora, Frejá. Vamos lá. Homem não chora nem por dor, nem por amor. E antes que eu me esqueça, nunca me passou pela cabeça lhe pedir perdão. E só porque eu estou aqui, ajoelhado no chão, coração na mão, não quer dizer que tudo mudou, que o tempo parou, que você ganhou. Meu rosto vermelho molhado é só dos olhos pra fora. Todo mundo sabe que homem não chora. Esse meu rosto vermelho molhado é só dos olhos pra fora. Todo mundo sabe que homem não chora. Não chora, não. Homem não chora nem por ter, nem por perder. Lágrimas são água, caem no meu queixo e secam sem tocar o chão. E só porque você me viu cair em contradição, dormindo em sua mão, não vai fazer a chuva passar e ficar no mesmo lugar. Meu rosto vermelho molhado é só dos olhos pra fora. Todo mundo sabe que homem não chora. Esse meu rosto vermelho molhado é só dos olhos pra fora. Todo mundo sabe que homem não chora. Pronto, né? Depois dessa viagem. Gente, eu particularmente sou apaixonada por essa música, acho ela linda demais. Né? É de um sentimentalismo. Vamos à pergunta. Qual parte da música Homem Não Chora denuncia a contradição do eu lírico? Onde é que está a contradição? Em que parte da música ele se contradiz? Letra A. Homem não chora, nem por dor, nem por amor. B. Meu rosto vermelho e molhado é só dos olhos para fora. Todo mundo sabe que homem não chora. C. Homem não chora nem por ter, nem por perder. E D. Não vai fazer a chuva passar ou ficar no mesmo lugar. Qual é a frase aí que ele mostra contradição? Que se contradiz. Emily acha que é B, Felipe também acha que é B, Douglas que é B, Nathan D, Islan B. E aí? Samila, Isabelle também acham que é B. Agora, pessoal, restando, qual é a opinião de vocês? O que vocês acham que é? Wilson, acho que é B. Até agora também 100% em B, né?
Mais alguém? Mais alguém? Então, vamos à resposta. B, né? Ele entra em contradição quando ele diz: meu rosto vermelho e molhado, é só dos olhos para fora. Todo mundo sabe que o homem não chora. Então, aqui dá para ver que ele diz que o homem não chora enquanto chora. Então, isso é uma contradição, né? Então, parabéns para todos que acertaram e vamos adiante. 16. Pode-se inferir, ou seja, interpretar, que o eu do texto é um homem. O que é que esse homem é? Ele é solitário? É desiludido? Rancoroso ou apaixonado? Essa fala dele é de um homem que é o quê? Ou quem é a opinião de vocês? Natan acha que é A, que ele é solitário. Samília acha que é D, que ele é apaixonado. Ivan acha que é A. Ana acha que é B, que ele é desiludido. Essa tá mais interessante, né? Tá. Pedro acha que é A, Felipe que é A. Natan disse que não ouviu muita música, né? Também disse que não. Natan acha que é desiludido, seria o quê? Uma pessoa desiludida, uma pessoa que não tem esperança naquilo que ela fala. No caso dele aí, desse sentimento aí que ele mostra, que ele não tem mais esperança do que se conserte, é desiludido. Ele acha que ele é solitário. Douglas também acha que é solitário, ele está perdido. É só vocês pensarem, as atitudes dele, essa parte, ele é uma pessoa que está o quê? Vocês querem que eu volte na música, para vocês verem mais ou menos a letra de novo? Então, eu vou mostrar a música. Vou ler para vocês, tá? Homem não chora nem por dor, nem por amor. E antes que eu me esqueça, nunca me passou pela cabeça de pedir perdão. E só porque eu estou aqui, ajoelhado no chão, com o coração na mão, não quer dizer que tudo mudou, que o tempo parou, que você ganhou. Meu rosto vermelho e molhado é só dos olhos para fora. Todo mundo sabe que homem não chora. Homem não chora nem por ter, nem por perder. Lágrimas são água. Caem do meu queixo e secam sem tocar o chão. E só porque você me viu cair em contradição, dormindo em sua mão, não vai fazer a chuva passar, o mundo ficar no mesmo lugar. E aí, volta. Meu rosto vermelho e molhado, só dos olhos para fora, todo mundo sabe que homem não chora. Então, as atitudes dessa pessoa é uma pessoa que está o quê? Solitário, desiludido, rancoroso, apaixonado. Rancoroso é o que mesmo? Rancoroso é aquela pessoa que fica com aquela mágoa guardada. Sabe? A pessoa rancorosa, ela guarda mágoa. É só analisar, gente.
Ah, então vamos à resposta. Tô adorando aí você confuso e pensa e vai em um e vai em outro. Tô adorando isso. Não vou mentir. Desculpa. Vamos à resposta, então. Apaixonado. A pessoa que chora na mão da outra. Ela tá apaixonada, meu povo. Ela chorou. Esse cara chorou na mão da menina que dormiu. Porque você ajoelhada no chão, dormiu em sua mão. A pessoa está apaixonada. Natan disse que nem suspeitou. Natan nunca esteve apaixonado. A pessoa que chora pela outra, ali, que sabe que acabou e tal, mas aí tá chorando, porque perdeu a pessoa que queria, né? No caso, ele deve ser um relacionamento que está se rompendo, né? Já que está chorando, ajoelhado no chão, de frente para ela, né? Então, é uma pessoa apaixonada, tá? Espero que. Não vou dizer que espero que vocês não passem por isso para saber, porque eu acho muito impossível. Todo mundo chora por amor uma hora. Desculpa isso. Vamos à próxima. Acho que essa aqui eu não conheço, né? Vamos lá. Oh, sou inclusive. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você. O nome dela é Jenny. Encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Pronto, né? Depois de dar uma animada aí com Jennifer. Acho que até quem não gostava da música era obrigado a escutar. Pior, quando você não gosta. E aí, a música fica na cabeça, você se pega cantando algumas vezes, né? E assim, o significado da expressão enchendo o saco. Você está enchendo o saco. Ela está perguntando, conversando, perturbando, xingando. E aí? Todo mundo vai logo dizer assim, você está perturbando. Né? Perturbar, perturbando. Xingando, conversando, perguntando, perturbando. Eu meio me xingando, enchendo o saco, perguntando. Enchendo o saco. Todo mundo acha que ela é C. E acho que todo mundo tem certeza que ela é C, não é isso? Parabéns, pessoal. Muito bem. Vamos para a próxima. Uma frase. Quem é essa perua aí? O valor do ponto é de exclamação, afirmação, interesse ou questionamento.
D, questionamento. Ana Júlia, Douglas, Pedro Arthur, Isabelle. Né? Ponto de interrogação, faz uma pergunta. Se é uma pergunta, é um questionamento. Muito bem, pessoal. Próximo. Analisando a frase. Não é minha namorada, mas poderia ser. O termo destacado estabelece uma relação de conclusão, explicação, contradição ou alternância. Tempo para vocês. Alternância é o que mesmo, hein? Ora isso ou aquilo, ou isso ou aquilo. Vai alternando. Pedro acha que é alternância. Emily Douglas, contradição. Então vamos à resposta. Contradição, mas, entretanto, porém, todavia, tudo isso dá ideia de contradição. Bom, agora a gente vai pro texto dissertativo. O texto dissertativo é aquele da redação, do desafio da redação que vocês estão acostumados. Regras de linguagem adequada. O texto dissertativo possui duas variações. Espera aí, deixa eu só... Meu Deus, vai sair de novo. Mas eu tenho que desligar o do computador agora.
Pessoal, vocês estão vendo o slide, regras e linguagem adequada? Pronto. Vai aqui mesmo. Regras e linguagem adequada. O texto dissertativo possui duas variações, podendo ser expositivo ou argumentativo. Esse último, muito presente em provas de vestibulares e concursos. Na modalidade argumentativa, há a intenção de convencer e persuadir o leitor através de conhecimentos plausíveis, além do ponto de vista do autor. Na categoria expositiva, o autor do texto apenas apresenta seu ponto de vista sobre o assunto, sem o propósito de convencer o leitor. Então, vocês viram a diferença, né? Quando você vai escrever um expositivo, você só fala do seu ponto de vista e pronto, sem querer convencer ninguém de nada. No argumentativo, como o nome já diz, você vai utilizar argumentos para convencer, né, o leitor que o que você está dizendo é o certo. E você vai usar argumentos para isso. É imprescindível que o autor do texto domine o assunto e a ortografia, uma vez que a forma como é feita a análise do conteúdo de um texto dissertativo é rigorosa. É necessário também que a justificativa teórica em relação ao tema não apresente erro. O assunto deve ser mostrado com uma linguagem objetiva, formal, para que atinja o entendimento do maior número de leitores possível. Então, é uma coisa que vocês já sabem, né? Quando se escreve, vocês têm que ter uma atenção bem maior do que quando se fala. Contudo, num texto expositivo ou argumentativo, quando se escreve para o Enem, aí você tem que ter, aí que tem que ter atenção, porque cada erro de ortografia, sua nota cai, e é bastante. E tem que dominar a língua e o conteúdo, porque como é que você vai falar em uma coisa que você não conhece, que você não sabe, você tem que saber sobre os assuntos. Quando vem o desafio, né, e a propósito, o tema dessa semana, do desafio da redação Nota 1000, daqui da Paraíba, essa semana o tema é show, é maravilhoso, é um tema que todo mundo já deveria saber na ponta da língua, mas quem não sabe ainda vai ter uma oportunidade de se aprofundar nele. Eu gostaria que a gente atingisse recorde de participação nessa só pelo estudo do tema. Mesmo que a pessoa não quisesse escrever, mas que estudasse um pouquinho do tema. Sim, Emily, tá muito top. Gente, é um assunto que não é de hoje, né? A Lei Maria da Penha foi criada por conta, né, desse assunto. Mulheres são agredidas todos os dias, como se fosse uma coisa normal, e não é. Crianças que presenciam isso levam para a vida como se fosse uma coisa normal, de um relacionamento normal, e não é, é uma coisa abusiva, e agora é crime. Graças a Deus que é, né? Pena que tiveram que morrer mulheres ainda morrem hoje na mão de pessoas que eram para ser seus companheiros, eram na verdade a pessoa para proteger, né, de tudo, e aí o seu agressor mora com ele, dorme com ele, está dentro de casa, tem filhos. Olha, eu sei que é um assunto delicado, e é por isso que a gente tem que estudar e escrever sobre. A gente tem que tirar essa coisa de, mas é que em briga de marido e de mulher não se mete a colher. Ela tá lá porque ela quer. Ela aguenta porque quer. E não é bem assim, a gente sabe que não é. Tem muitas mulheres que dependem financeiramente e acham que por conta disso tem que aguentar. Tem muitas mulheres que acham que é por causa dos filhos. É por causa que tem filhos, tem que aguentar. Gente, não é. Né? É bom que vocês, que são o futuro, saibam que não é. Tá? Que ninguém é obrigado a nada, ninguém a aguentar isso, e isso não é bom para os filhos. Os filhos vão crescer pensando que isso é normal. Os meninos que veem os pais batendo na mãe têm uma probabilidade maior de também baterem em suas esposas. As mulheres que veem a mãe aguentando isso têm uma probabilidade maior de achar que tem que aguentar isso no futuro. Mas a gente não vai discutir exatamente sobre isso, mas eu quero que vocês estudem sobre, que vocês reflitam sobre isso, e escrevam, tá? Escrevam sobre isso.
Nem que você não achar, mas é que é difícil escrever. A gente vai estudar agora para ficar mais fácil para vocês, para a gente começar a desmistificar a estrutura do texto. As aulas passadas, a gente vem vendo mais ou menos a parte ortográfica também, porque, como eu acabei de falar para vocês, conta bastante, né? A nota baixa bastante quando a gente tem erro de ortografia. E a gente vai continuar trabalhando isso. Graças a Deus, vocês estão no primeiro ano. A gente tem 3 anos aí para preparar vocês para a prova. E é bom começar a treinar de agora, porque erros que vocês cometem nas primeiras redações, e eu venho vendo isso, não cometem mais. A gente vai corrigindo e vai treinando. As pessoas que têm redação nota 1000, elas falam que escreviam no mínimo 2 redações por semana, desde o primeiro ano até o terceiro ano. De vocês só tem que escrever uma. E uma redação por semana é pouco, tá, gente? É tipo o mínimo, é porque você já tem tanta coisa para fazer e a gente reduziu aí para uma vez. Só tem gente que não escreveu nada até agora. E isso é preocupante, tá? Mesmo que você acha que não sabe ainda sobre o assunto, que na verdade alguém sabe alguma coisa, sempre sabe, mesmo que não saiba tudo, dá para pesquisar. E aí ele fala aqui do justificativa teórica. Quem já escreve há mais tempo sabe que vocês têm que ter uma justificativa teórica, e dados do IBGE, ou um filósofo que falou alguma coisa sobre o tema, sempre tem que ter uma contextualização ali. Tipo, você não é só você que acha, já tem uma pessoa de renome que disse alguma coisa sobre o tema, tá? E vocês vão usar isso, vocês vão fazer essa citação, porque isso dá uma força, né, para o texto de vocês. Que não é só você que acha, tem mais alguém. Vamos aqui adiante. Divisão do texto dissertativo. Quais são os tipos de texto dissertativos? Acabei de falar para vocês, né? Que tem o expositivo e argumentativo. Mas vamos... tá aí, né? Tem o expositivo e o argumentativo. Na redação expositiva, o escritor apresenta as informações sem a necessidade de convencer o leitor de algo. Normalmente, esse modelo é baseado em fatos inquestionáveis, como notícias, que são veiculadas na mídia. Dessa forma, funciona como uma exposição e não como um debate, no qual seria preciso contestar posições, por exemplo, né? Já o outro estilo, o argumentativo, exige que o escritor faça uma reflexão sobre determinado tema para defender o seu ponto de vista. Ao tomar partido, portanto, cabe a ele encontrar evidências que afirmam a sua opinião. Nesse tipo de redação, é preciso persuadir o leitor, ou seja, convencer, fazendo isso de modo que ele entenda e aceite a sua perspectiva. E aqui a gente vai ver a estrutura, tá? Porque vocês sabem que ela é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. E a gente geralmente escreve isso em 4 parágrafos. Quando vocês escrevem, às vezes, uma redação que faz tudo num parágrafo só, ou faz em 2, ou faz em 3, e aí eu coloco aquele comentáriozinho assim, estuda um pouco sobre a estrutura da redação, que é para vocês entenderem que existem 4 parágrafos, cada um deles tem uma função bem definida, e que isso ajuda você a organizar o seu texto melhor e, consequentemente, quando a pessoa vai ler, entende ele de uma forma melhor. Sabendo que os 4 parágrafos, eles são conectados, tá? Não é cada um por si, não. Eles têm cada uma função, mas eles são conectados uns com os outros. Então, o que fazer na introdução? Porque geralmente a gente impacta na introdução, não sai do lugar, né? Mas vamos ver aqui, ó. A introdução é onde o autor chama a atenção do leitor. Nele deve ser definido o assunto central que será expresso. A introdução é o elemento mais importante do texto. É necessário informar claramente o tema sobre o qual será escrito e as delimitações propostas. Por que é o mais importante a introdução? Porque é ali que você chama a atenção do leitor. Se a sua introdução não estiver boa, o leitor vai perder o interesse e não vai ler o resto. Pensa em vocês, quando vocês vão ler um texto. Se o começo não estiver bom, vocês não terminam. Não são só vocês, né? São todas as pessoas.
Então, o que é que tem que ter na minha introdução? Informação, geralmente, sobre o tema, contexto histórico ou filosófico. Por exemplo, no nosso tema de agora, de agressão à mulher, aí, um contexto histórico e filosófico, vocês podem utilizar a própria Lei Maria da Penha, né? Então, na lei tal, diz que mulher, nananana, diz o que acontece. No entanto, aí vocês vão trazer a problemática de vocês, né? Que é o que tem que ter um problema, certo? Então, qual é a problemática? Apesar dessa lei, aí vocês vão falar que ainda tem mulheres, muitas, que todos os dias sofrem com isso e vão desenvolver a problemática de vocês. E aí tem a citação, a comparação, pergunta acerca do assunto. Então, vocês podem criar a problemática de vocês na introdução. Tudo bem, Emily, não tem problema. Então, vocês vão fazer tudo isso na introdução, deixando a problemática, que é, qual o problema? Que problema você está querendo dizer que existe? Porque, assim, no final da dissertação, você tem que criar a resolução do problema. Se tem uma resolução, é porque tem um problema. Que problema é esse? Você tem que deixar claro ele ali na introdução. Que o problema acerca do que a gente está conversando é que existem mulheres todos os dias que são agredidas. Vocês vão falar isso na introdução já, que é para vocês terem como desenvolver a problemática. Vocês vão argumentar sobre ela, sobre esse problema, para que no final vocês tragam ali na conclusão, tragam ali uma resolução para aquele problema, tá? Alguma pergunta sobre a introdução? Ao final dessa parte teórica, eu vou mostrar para vocês uma redação nota 1000, de 2019, que é para vocês entenderem melhor como se aplica cada coisinha, em cada lugar, tá? Vamos para o desenvolvimento. No desenvolvimento, o assunto deve ser explicado de forma detalhada, abordando os principais pontos positivos e negativos, para que o leitor possa conhecer os dois lados. Deve-se explorar as principais vertentes existentes dentro do contexto do assunto, através de opiniões, dados, estatísticas, exemplos, todos com o propósito de enriquecer o texto e mostrar domínio sobre o que vai ser escrito. Se você mostra dados, por exemplo, você vai lá nos dados e diz que tantas mulheres são agredidas por dia. E você está deixando bem claro que existe um problema, que esse problema tem estatísticas sobre ele. Então, você vai deixar o seu texto mais palpável. A pessoa vai visualizar o problema juntamente com você. Igual você vai desenvolvendo, tá? Sim. Ainda no desenvolvimento, a gente geralmente divide em 2 parágrafos, para você argumentar melhor. Se você trouxe na sua problemática que, por exemplo, as leis ainda são falhas. Por que as leis ainda são falhas? Às vezes a mulher denuncia e prende o cara num dia. Aí no outro dia ela é ameaçada. Aí ela vai lá e solta. As leis ainda são falhas. Como é que a pessoa desistiu? Não vou retirar a queixa. Por quê? Você se enganou? Você não apanhou, não? Você se enganou ontem quando você veio denunciar? Não existe isso, gente. As pessoas, elas ficam com medo e elas retiram a queixa e a pessoa que era para ser punida não é. Então, ainda existe essa falha na lei. Então, eu posso dizer a minha problemática. Primeiro, que mulheres sofrem todos os dias com isso, e a segunda, as leis ainda não são eficientes o suficiente. E eu trouxe 2 questões, tá? Minha problemática são essas 2 questões. Quando eu vou para o primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu começo. Primeiramente, devemos nos atentar aí eu digo os dados, as mulheres que apanham, nananana, tudo ali no primeiro, desenvolvendo tudo isso. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, que é o nosso segundo parágrafo da dissertação. Quando eu for para o segundo parágrafo do desenvolvimento, eu comecei com o tópico casal, cabe
analisar em segundo plano, aí começa a falar das leis, né, que ainda não são. Então, entenderam como é? Por que eu preciso de 2? Porque eu preciso desenvolver muito bem os meus argumentos e organizá-los. E o tópico frasal ajuda nisso. Que é você, por exemplo, cabe analisar em primeiro plano. Deixa lá isso aí para você aprender a começar. E aí, analisa. Aí depois você vai em segundo plano, no segundo parágrafo, e analisa. Fica mais fácil você entender na estrutura para você encaixar suas ideias ali. Porque às vezes eu vejo que tem muita gente que tem muito a dizer, só não sabe organizar. Então a estrutura é para isso, para vocês saberem organizar as ideias de vocês. Então, vamos adiante agora. Gente, alguma pergunta sobre desenvolvimento? Ou sobre a introdução, ou sobre alguma coisa que eu já expliquei, mas que não ficou muito claro? Podem colocar aí no chat. Não? Então tá. E a conclusão? É o fim da dissertação. Nesse ponto, é importante que todos os argumentos já tenham sido apresentados para que a ideia central seja retomada e finalizada. Uma conclusão é isso. Mais à frente eu vou falar um pouquinho mais detalhado da nossa conclusão, mas o número de linhas, 30, no máximo. Sabendo que na folha de redação a gente não coloca a identificação do aluno e nem o tema, tá? E se você for colocar um título, que ele seja muito bom. Ele não é obrigatório. Se você for colocar um título, que ele seja bom e ele vai ser contado. Então, se você colocou um título, saiba que você não vai ter mais 30 linhas para escrever, só 29, tá? Dicas para um bom texto dissertativo. Eu separei umas dicas. Escrever um bom texto dissertativo exige conhecimento da língua portuguesa e raciocínio lógico para que a tese seja defendida. Além desses fatores, alguns passos são fundamentais para fazer uma redação nota 10, que no caso do Enem, nota 1000. Quer saber quais são? Entenda o tema. Principalmente em vestibulares, é comum que o candidato tenha que redigir sobre um tema já estabelecido. No Enem, por exemplo, as redações têm foco em assuntos atuais e polêmicos. Por essa razão, é fundamental que os estudantes estejam atualizados para discorrer com propriedade. Ao fazer um texto dissertativo, é importante ter a certeza de entender bem o tema. Afinal, se houver dúvidas sobre o assunto em questão, os argumentos poderão ser prejudicados. E, como consequência, o leitor terá dificuldade em captar as ideias e a mensagem transmitida, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? Estudar bastante sobre o tema, procurar teóricos ou dados estatísticos sobre o tema, para deixar o texto de vocês mais convincente e melhor elaborado. Entenda as etapas da redação. A dissertação deve respeitar uma estrutura, que é o que a gente estava falando. Primeiro a introdução, depois o desenvolvimento, por fim, a conclusão. Entender o que deve ser escrito em cada uma dessas etapas é primordial para um bom texto. Vale lembrar ainda que existe uma pré-etapa, a de pesquisa. Evidentemente, em vestibulares, ela é ausente, já que o candidato deve escrever a redação sem consultar nenhuma informação, apenas com a sabedoria já adquirida. Mas, em outros casos, é válido realizar uma busca sobre dados e fatos para inserir no seu texto dissertativo, ainda mais se ele for do tipo argumentativo. Bom, vocês têm essa vantagem no desafio Nota 1000, porque vocês podem pesquisar, vocês podem perguntar aos professores, vocês tem várias ferramentas que vocês podem utilizar agora, que quem está fazendo o Enem, já naquela hora lá não tem. Então, para o Enem, qual é a dica para o Enem? Para o Enem, a gente tem que assistir jornal, se atentar às polêmicas, às notícias. Hoje em dia, nem só no jornal, né? Tem muita coisa que veicula aí nas mídias
Por exemplo, no WhatsApp, não estou falando de fake news, tá, gente? Estou falando das notícias mesmo. Tem o G1, tem outros canais também que você pode confiar a notícia, que são canais sérios. E tem várias notícias que vocês podem estar acompanhando, não precisa ser todo dia, até porque quando uma coisa é polêmica, acaba chegando a gente sem a gente procurar muito, mas se atentar a essas coisas, se informar direitinho, porque principalmente quem vai fazer o Enem, não vai ter como pesquisar na hora. Geralmente tem uns textinhos só, que é para você entender sobre o assunto, mas se você não souber nada, só pelos textinhos, fica um pouco difícil, né? Então, é bom se inteirar aí dos assuntos. Vamos adiante. Escolha seus argumentos. Certamente, você encontrará uma série de informações para corroborar a sua tese. Mas quais delas são mais importantes? Elas, de fato, ajudarão a convencer o leitor sobre o seu ponto de vista? É fundamental realizar essa reflexão e fazer um filtro dos argumentos que você tem em mãos. Porque, assim, sobre o assunto que vocês vão tratar essa semana, existem muitas notícias, existem depoimentos, existem séries que falam sobre isso. Nossa, também um ótimo jeito de contextualizar é falar uma cena de um filme ou de uma série que trata sobre o assunto. É ótimo também. Diz que você é uma pessoa que tem cultura, que você, né, assiste, que você é inteirado do assunto. Então, existem séries, existem filmes, existem depoimentos, os dados estatísticos, a lei. Então, se você tem uma gama de argumentos para utilizar, mas você não vai colocar todos, porque o texto vai ficar muito lotado de informação e você não vai desenvolver nenhum argumento direito. Vai ter que escolher. Então, você vai escolher o que melhor se encaixa no seu texto. Se você vai fazer uma contextualização com a lei, você começa lá na introdução colocando a lei, você deixa para colocar um argumento de filme lá em um dos parágrafos de desenvolvimento, mas não vai colocar tudo, tá? Você escolhe o que melhor se encaixa no texto que você está desenvolvendo. Porque, assim, peguei alguns textos que tinham muita informação, mas nenhuma ideia muito desenvolvida. Então, é importante que você escolha direitinho o que você quer utilizar e desenvolva as ideias dentro do seu texto. Organize cada parágrafo do texto. Normalmente, em vestibulares, além de respeitar a hierarquia do texto, também é exigido que a sua redação permaneça dentro de uma quantidade de linhas. Sendo assim, procure organizar os parágrafos e estabelecer o que cada um deles trará de informações. Então, eu vi com uma pergunta aqui, Débora fez, que é o número de linhas. Então, se você sabe que o máximo que você vai poder utilizar são 30 linhas, dá uma organizada em quantas linhas vai gastar em cada parágrafo. Porque, assim, o importante é que você traga a sua mensagem, que você, dentro da introdução, você contextualize teoricamente, você traga a sua problemática. Por exemplo, você vai falar que na série, uma série que eu assisti, Orange is the New Black, na cena tal, aí você fala lá de uma mulher que sofreu uma violência. Aí eu começo, fora da ficção, aí começa a expor os dados ali e traga a problemática. E aí, como eu falei para vocês, a problemática que eu daria, as mulheres sofrem essa violência diariamente, e a dois, as leis não são tão eficazes quanto deveriam. E aí eu já trouxe tudo aquilo, eu não preciso escrever mais sobre isso. Nisso aí eu escrevo de 5, 6, no máximo 7 linhas na introdução. E aí eu divido o restante das linhas entre os 2 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. Os 2 parágrafos geralmente são um pouco maiores que a conclusão, mas é uma linha, no máximo, maior. Então, a gente não se apega tanto à quantidade de linhas por parágrafo. Se apega que você passou a mensagem que deveria passar. Se depois que você terminou o texto, você contou, e o seu texto ultrapassou as linhas, aí você vai ver em qual parágrafo você vai conseguir diminuir sem perder a qualidade do seu texto, tá bom? Então, não vamos se apegar primeiro a esse aspecto de quantas linhas em cada parágrafo. Vamos pensar em o que eu trouxe, a mensagem que o meu parágrafo precisa trazer.
Depois vocês vão pensar nas linhas, tá bom? Mas geralmente é entre 6 e 7 linhas cada parágrafo. Que Emily já tinha respondido aqui embaixo. Muito bem, Emily, muito obrigada. Desenvolva com clareza. Tenha sempre em mente que o leitor deve ser convencido de sua ideia, por isso, veja se ela está clara e fácil de entender. Use um vocabulário adequado, escolhendo palavras que contribuam para essa compreensão. É o que a gente já tinha falado. Traga soluções. Isso aqui é na conclusão. Em um texto dissertativo, sempre que apontar um problema, você for apontar o problema já de cara lá na introdução, a gente vai precisar criar uma solução. Então, na introdução, eu mostro que tem um problema. No desenvolvimento, eu argumento sobre o problema. E na conclusão, eu vou trazer a solução para o problema. Se você faz uma crítica a algo, pense em alternativas que possam ser usadas para resolver ou minimizar a situação. Lembre-se de deixar bem claro quem será o agente, o que ele fará, como ele fará e para que ele fará. Então, quando você chegar lá no final, você vai dizer que, por exemplo, em uma das minhas problemáticas que eu falo de lei, quem é que pode fazer alguma coisa para mudar isso? Você vai falar de um governo, mas que governo, gente? Tem que deixar bem claro, o governo federal, o governo estadual, tá bom? Então tem que deixar bem claro quem é o governo, quem é o agente. Deixa bem detalhado isso. Porque se o governo pelo governo, sem dizer quem é que vai fazer nada, é um agente nulo. Que governo? Tem vários governos, tá? Então deixa bem claro qual governo. E que vai desenvolver a lei, então você vai pesquisar que governo pode fazer, modificar a lei tal. Pensa aí, vai lá e coloca no seu texto. Ou se você não sabe, pesquisa. Então, quem pode modificar essa lei, o que ele fará? Modificar a lei, como ele fará, e você coloca aí o governo federal, na Assembleia tal, poderia modificar, deveria, né, modificar. E para quê? Para que mulheres não sofram mais isso, tá? Então, é simples. Então, você vai pensar em um agente. Então, quem é o agente? Deixar bem claro quem é ele, detalhar isso. O que é que ele vai fazer? Detalhando sempre como ele vai fazer e para que fazer. Não é difícil. Quando você já tem essa estrutura bem desenvolvida, se vocês quiserem tirar print aí, anotar, sempre tenham isso, que a conclusão de vocês precisa desses 4. Quem, o que, como e para quê, tá? Sem um desses aí, vocês vão perder um pouquinho, alguns pontos, um pouquinho não, vários pontos, na verdade, na conclusão. Tem que deixar esses 4 aí bem definidos. Alguma pergunta? Nenhuma? Então, bora lá. Já falei sobre isso, mas como são dicas, algumas coisas vão se repetindo. Esteja atento à ortografia. De nada adianta você ter uma tese sólida e convincente, mas cometer muitos erros de português. A atenção à gramática é fundamental para que uma dissertação seja perfeita. Se tiver dúvidas sobre como escrever uma palavra, por exemplo, e não for possível consultar um dicionário no momento, não arrisque. Pense em sinônimos dos quais você tem certeza da grafia. Às vezes você quer escrever uma palavra, por exemplo, excelente. Aí você está com dúvida se ela é com X, C. Não tem certeza. Então escreva ótimo. E você sabe como se escreve, tá? Então, pense em palavras que você sabe escrever, tá? Quando acontece essa dúvida. Procure uma palavra que você tem certeza que ela é escrita daquela maneira, para não perder ponto na competência número 1. Que é essa que está atenta aí à ortografia. Revise e confira seu texto. A revisão é indispensável para corrigir os erros ortográficos, mas ela não se limita a isso. Quando você confere o seu texto com um novo olhar, fica mais fácil de ficar falhas. Por quê? Você deixa de ser o escritor, quando você vai revisar, e passa a ser um leitor. Você vai pensar, se eu não soubesse o que eu quero passar, eu entenderia? Então você vai ler como se fosse uma pessoa que não tivesse ideia do que foi escrito, da mensagem que quer passar,
e vai ler e ver se você entende. Você entende? Você se convenceu pelo aquele texto, daquele assunto? Se sim, então seu texto está bom. Se não, alguma coisa tem que ser modificada. E como você está revisando, você pode corrigir ainda antes de ser o texto definitivo, de você passar para a folha definitiva, por exemplo. E normalmente é o que a gente faz quando a gente faz as redações em conjunto. Vocês vão escrevendo, eu vou revisando, a gente vai modificando algumas coisas até o texto ficar bom. Não é isso? Então é isso que vocês vão fazer, só que vocês com olhar crítico, já que lá na hora da redação do Enem vocês só tem vocês. Então vocês vão escrever, depois vocês vão ler de novo e ver se não precisa modificar nada, tá? Pesquisar exemplos de dissertação nota 1000. E eu digo muito para vocês. Por quê? Porque são textos que já deram certo. São textos que já deram certo. Já tem uma estrutura bem definida. E vocês podem utilizar a estrutura. Todos os assuntos cabem dentro da estrutura. Então, se vocês lerem, vocês vão ficar com aquele modelo bem definido. E na hora de escrever sozinhos lá, vai ser mais fácil. Então, leiam o máximo de dissertação nota 1000 possível. Se possível, que como vocês estão fazendo em casa é possível, peguem uma redação nota 1000, leiam, deixem ela do lado ali, enquanto vocês escrevem ali vocês e vão copiando a estrutura. Por exemplo, claro, você vai modificar o assunto, mas você vai colocar ali, dentro da estrutura, o seu assunto, as suas pesquisas. Por exemplo, você viu lá que no assunto tal a pessoa colocou um dado do IBGE. Se você procura um dado do IBGE sobre o assunto que você está falando, coloca lá dentro. Isso é no começo. Quando vocês estiverem praticando isso toda semana, vocês vão fazer isso automaticamente. Com a própria estrutura de vocês vão fazer isso já no automático. Vai ficar mais fácil. Então, sempre pesquisem exemplo de dissertação nota 1000. Para praticar a escrita de um texto dissertativo, é sempre válido recorrer a redações já feitas. Por isso, ter alguns exemplos como base pode ajudar nessa atividade. Que tal se inspirar em dissertações que obtiveram a nota máxima no Enem? O Ministério da Educação, além de divulgar algumas das melhores redações do exame, ainda faz análise do conteúdo. Assim, você pode ver quais são os pontos fortes e de melhoria nos textos, nos seus textos. Porque, assim, lá nesse lugar aí, eles, além de terem a dissertação, eles dizem exatamente quando as pessoas estão acertando, que é maravilhoso, e também onde elas poderiam melhorar. Isso é ótimo para vocês verem que vocês não cometem os mesmos erros nos textos de vocês, o que daquele texto vocês podem colocar, que é como eu estou falando para vocês, coloquem a estrutura ali e vão seguindo, e fica ótimo. Os textos nota 1000 contam com as seguintes características. Como eu estou falando para vocês, eles são bem padrões, então dá para vocês seguirem o padrão. Possui uma proposta de intervenção para o problema apresentado no tema, deixando bem claro quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para que fazer. Tem repertório sociocultural produtivo no desenvolvimento da argumentação do texto, é o que eu falei para vocês, aquela contextualização de filme, de série, letra da lei. Então, isso daí é o repertório sociocultural, quer dizer que você tem esse repertório sociocultural, que você é uma pessoa estudada e entendida do tema. Respeitam os direitos humanos. Por exemplo, eu não posso dizer que tem que mandar matar as pessoas que agridem as mulheres. Não posso, porque agride os direitos humanos, tá? Isso aí não pode. Apresentam as características textuais fundamentais, como coesão e coerência. O texto, ele tem que estar interligado, então ele tem que ter coesão e coerência. Quando a gente vai fazer, por exemplo, a coesão e a coerência, gente, quando um texto, um parágrafo está interligado com outro, eu utilizo os conectivos. Desse modo, isso, tal qual, pois. Então, esses conectivos, e tem uma lista de conectivos, vocês podem baixar a lista de conectivos, colocar do ladinho do texto de vocês e ir usando. Pensem bem, não repitam muitos conectivos. Existem vários conectivos, por exemplo, de contradição. Entretanto, contudo, mas. Então, não precisa estar repetindo sempre o mesmo conectivo. Então, pega a lista, coloca ali do lado, e você vai consultando
e escrevendo. Eu até brinco. Se você não quiser repetir nenhuma vez, que mostra que tem mais riqueza ainda dos conectivos, vai escrevendo e vai riscando ali para você não utilizar de novo. Então, baixem a lista de conectivos, isso é ótimo. Demonstre o domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa, que é gramática, né? A gente está estudando ainda, por isso que eu trouxe a aula de pontuação, de vírgula, de acentuação, de pronome, e assim vocês vão enriquecendo aí esse conhecimento da língua portuguesa de vocês, para não cometer muitos erros. E atendem ao tipo textual, dissertativo e argumentativo, que é essa estrutura que a gente está falando desde o início da aula. Em 2018, a redação do Enem teve como tema a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aqui eu peguei uma redação de 2018 para vocês verem, que ela tem o texto da pessoa que escreveu e tem também os comentários do corretor. Eu peguei também um de 2019, tá? Que aí, para vocês verem mais ou menos. Eu espero que dá tempo de mostrar as duas. Dá, acho que sim. 11h30 agora. Então, não vou me demorar muito, mas para vocês verem. Tá aparecendo para vocês, né? A redação de Carolina Mendes Pereira. Coloquem, por favor. Tá aparecendo? Pessoal, tá aparecendo a redação de Carolina Mendes Pereira para vocês. Olhem, por favor, e respondam. Sim, Samara. Pronto. Então, vamos aqui ao primeiro parágrafo, que é a introdução dela. Em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Então, aqui, ela mostrou, né, o repertório sociocultural de uma canção de Gilberto Gil. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Problemática. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e as informatividades e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação de comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então, aqui ela trouxe a problemática dela. E aí ela vai desenvolver aqui no desenvolvimento, né? E aí ela usa o tópico frasal, como eu falei para vocês. Aí, em primeiro lugar, igual primeiramente, então ela já começa com o tópico frasal, ó. No primeiro, em primeiro lugar, aqui.
Em segundo lugar, porque o texto todo ele tem que estar interligado. Então, em primeiro lugar, é válido conhecer como esse panorama supracitado é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Acerca disso, ou seja, sobre isso, é pertinente trazer o discurso do filósofo, ela traz aí, no qual ele conceitua a ação comunicativa. Esta consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Então, ela trouxe um filósofo, outra coisa aí, né, outra informação sociocultural, significa que a menina entende do assunto, ela sabe do que ela está falando. Assim, sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não possuam um pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridas e de como o seu próximo pode desfrutar do bem comum, já que suas fontes de informação estão direcionadas. Eles serão incapazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Logo, a manipulação do comportamento não pode ser aceita em nome do combate, também ao individualismo e pelo zelo pelo bem grupal. Então, ela desenvolveu ali a ideia sobre a primeira problemática. Ela vai aqui para a segunda. Em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Isso porque, de acordo com o filósofo pós-estruturalista Stuart Hall, o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Sendo assim, as preferências e ideias das pessoas estão em constante interação, o que pode ser limitado pela prévia seleção de informações comerciais, produtos, entre outros. Por fim, seria negligente não notar como a tentativa de tais algoritmos de criar universos culturais adequados a um gosto de seu usuário cria uma falsa sensação de livre-arbítrio e tolhe os múltiplos interesses e identidades que um sujeito poderia assumir, e que ela desenvolve a segunda problemática dela e vai concluir. Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Portanto, as instituições escolares são responsáveis pela educação digital e a manipulação de seus alunos. Então, o que é que ela diz? Quem é que vai fazer? Instituições escolares. Esse é o agente que ela escolheu. Com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais críticos. Então, aqui ela já disse para quê, né? Isso pode ser feito pela abordagem da temática desde o ensino fundamental, tá ensinando como fazer, uma vez que as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das novas tecnologias. De maneira lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação prévia dos professores acerca dos novos meios de comunicação. Por meio também de palestras com profissionais da área da informática que expliquem como os alunos poderão ampliar seu meio de informação e demonstrarem como lidar com tais seletividades. Haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada. Então, aqui ela deixa bem claro quem vai fazer o agente, que instituições escolares, o que vai fazer, como vai fazer, para quem fazer. Então, ela deixa bem claro. Ela utiliza um vocabulário bem informal, bem culto, né, o vocabulário dela. Mas a gente não precisa exatamente desse vocabulário, tá? A gente só tem que utilizar palavras que deixem claro. Aí eu vou aqui para vocês, para o comentário da pessoa que corrigiu, é um corretor do Enem, ele escreveu isso aqui. Porque se é uma nota 1000, ele vai comentar por que é nota 1000. Né? Vamos ver aqui o que é que ele gostou de ver na redação dela. A participante demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa,
Uma vez que a estrutura sintática é excelente e há apenas um desvio, uma vírgula usada de forma equivocada no primeiro parágrafo em as notícias e produtos culturais. Então, essa vírgula aqui entre as notícias e produtos culturais não tem necessidade, porque já está tendo aqui uma ligação com esse E. Em relação aos princípios da estruturação do texto dissertativo argumentativo, percebe-se que a participante apresenta uma tese, o desenvolvimento de justificativos que comprovam essa tese e uma conclusão que encerra a discussão, ou seja, a participante apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Além disso, o tema é abordado de forma completa, demonstrando uma leitura cuidadosa da proposta da redação. Logo, o primeiro parágrafo, a participante já anuncia a problemática ao apontar que os mecanismos de controle de dados são responsáveis por mudar os hábitos e o grau de informatividade dos usuários. Observe também o uso produtivo de repertório sociocultural pertinente à discussão proposta pela participante em mais de um momento do texto. No primeiro parágrafo, ao dizer que, diferentemente do que é cantado por Gilberto Gil, onde as informações disponibilizadas na internet acabam sendo restringidas devido ao controle de dados. No segundo parágrafo, quando apresenta o conceito de ação comunicativa, que é prejudicado devido ao direcionamento de informações, o que também prejudica a característica de múltipla identidade do indivíduo proposta por Stuart Hall e apresentado no terceiro parágrafo. E ele continua aqui elogiando. Percebe-se também, ao longo da redação, a presença de um projeto de texto estratégico com informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, desenvolvidos de forma consistente e bem organizados em defesa do ponto de vista. Já no primeiro parágrafo, é apresentado o problema da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que, segundo a participante, além de ser inconcebível, deve ser enfrentada. Ao longo do desenvolvimento, ela mostra como a seleção por meio de algoritmos daquilo que é visto pelo usuário interfere em suas vidas, seja por limitar seu papel como cidadão ou por limitar o acesso ao conhecimento. Por fim, são apresentadas propostas de intervenção articuladas ao problema apontado pelo participante. Em relação à coesão, encontra-se nessa redação um repertório diversificado de recursos coesivos sem inadequações. A articulação tanto entre os parágrafos, em segundo lugar, portanto, quanto entre as ideias dentro de um mesmo parágrafo. Seus, no entanto, essa, desse modo. Segundo parágrafo, acerca disso, assim, já que, também, isso, porque, sendo assim, tais, por fim, para tanto, seus, uma vez que, entre outros. Por fim, a participante elabora excelente proposta de intervenção, concreta, detalhada e que respeita os direitos humanos, propõe que as escolas tornem seus alunos mais críticos e que os ensinem a lidar com a seletividade gerada pelos algoritmos. Então, dá para vocês terem noção, né, de o que é que eles estão pedindo. Vou ver aqui. Pronto, eu vou mostrar para vocês rapidinho a de 2019. A 2019 é mais fácil porque o tema também era mais fácil. Esse tema aqui é um pouco complicado. Eu não sei se vocês lembram, mas é sobre a democratização do cinema no Brasil. Foi o tema do ano passado.
Aparece para vocês, né? Sim, tá aparecendo, né? Aqui para vocês. A democratização do acesso ao cinema no Brasil, a redação da Ana Clara Socha. Essa que não tem aquela parte de... Não tem aquela parte do corretor, mas dá para vocês entenderem bem direitinho como ela é elaborada. Ó. Ela já começa assim, ó. Embora a Constituição Federal de 1888 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Vocês podem pegar a Lei Maria da Penha e colocar exatamente nessa estrutura, aqui dentro, o tema que a gente tem agora, certo? Isso acontece devido a... E aí trazer a problemática, já. Devido à lei que é falha, aí vocês montam aqui a problemática de vocês. Só para vocês terem ideia de que com estrutura em mãos é muito mais fácil escrever. Você vai só colocando seu tema dentro da estrutura que já é boa aqui, que já é a nota 1000. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, a problemática dela é por que é que todo mundo não tem acesso ao cinema? Porque eles geralmente ficam só nas capitais, nas cidades maiores. Como se só quem morasse na capital tivesse direito ao cinema. Como só quem tivesse mais dinheiro tivesse direito ao cinema, porque é assim que acontece. Então, a Constituição diz que a cultura é direito de todo mundo tem direito à cultura, mas aí na prática não é assim, não funciona assim. E aí ela está dizendo que não funciona por isso, ou seja, é problemático. Ela começa, é relevante abordar primeiramente o tópico frasal, já deixando bem claro que vai analisar uma coisa em primeiro plano e em segundo plano. Que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. É o que eu estou falando para vocês, fica tudo lá na capital. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Pouquíssima gente, né? Nesse sentido, observa-se que a segregação social evidenciada como uma característica da sociedade brasileira, o Sérgio Barque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, mostrou aqui repertório cultural, né? Então, ela contextualizou aqui a ideia dela com o que o autor aqui falou. Poderia ser também sendo de um filme, já que se você não conhecer nenhum livro que trate disso, pode ser de série, enfim. Se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias de acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Agora vamos ver o que ela desenvolve aqui em segundo plano. Paralelo a isso, né, o tópico frasal, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitado para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro Mostrou Repertório Cultural, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive e, assim, mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Então, primeiro, a problemática, ela diz que o cinema só fica na capital e depois só é acessado por pessoas que têm dinheiro. E ela está mostrando aqui, no primeiro, né, porque é que só fica lá, nas capitais, e aqui ela desenvolve, ainda abrindo contexto, que só é para pessoas ricas. E, por último, ela vai fechar aqui. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Então, precisa, se a sociedade é igualitária, todo mundo tem que ter acesso a tudo.
nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia, disse aí quem é que vai fazer, o agente, destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras por meio da inclusão desse objetivo na lei de diretrizes orçamentárias. Então, eu já disse o que vai fazer, que é a inclusão aqui nessa lei, como vai fazer, que é construindo. E para quê? Com o intuito de descentralizar o acesso à internet, de descentralizar o acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino, então, além disso, ela já deixou bem claro aí, mas ela tem mais uma ideia. Além disso, cabe às instituições de ensino, outro agente, promover passeios aos cinemas locais, disse o quê? Desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, disse como, a fim de destruir as ideias de elitização da cultura, disse para quê? Sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Então, é um exemplo também de uma ideia bem desenvolvida. Vocês concordam comigo, esse texto é de fácil entendimento, melhor que o anterior por conta do tema. E o tema que vocês vão tratar nessa semana ainda é mais fácil ainda, porque é um tema, infelizmente, da nossa realidade. Então, eu quero bater recordes, assim, de participação da redação, me colocar aqui à disposição de que vocês que vão escrever e têm dúvidas, me procurem no meu WhatsApp ou no Instagram, em qualquer outras redes sociais que vocês costumam procurar já, para tirar essa dúvida. Então, é isso. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nossa aula está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham esclarecido melhor a estrutura. Então, eu sigo dizendo, tenha a estrutura na hora que vocês forem escrever, ou só encaixando as ideias de vocês dentro da estrutura, porque fica muito mais fácil. Então, alguma pergunta? Professora, assim, é verdade que quando a gente vai fazer redação tipo do Enem, a gente não pode repetir certas palavras? Quanto mais você repetir, significa que você não tem domínio da língua portuguesa, porque assim, existem os sinônimos. Então, você tem várias palavras para dizer praticamente a mesma coisa. Então, se você repete muitas palavras, significa que você não tem domínio. E isso a nota cai sim. Então, é por isso que eu estou falando para que vocês deem aí a tabela de conectivos. Porque tem vários conectivos para dizer a mesma coisa. Isso serve também para sinônimos. Você vai utilizando e vai descartando. Agora, na hora do treino, para que quando você for escrever lá já valendo, você já conheça mais palavras, já conheça mais conectivos e possa utilizar isso sem estar repetindo, porque é verdade sim, se você vai repetindo, sua nota vai baixando, e mostra isso, que você não domina a língua. Mais alguma pergunta? Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, me procuram que eu vou responder, tá? Tchau, bom almoço para vocês.